Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura nesta semana de um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, por supostamente atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Essa decisão de Moraes aconteceu após a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pedir a investigação contra o deputado. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, o parlamentar tem usado um tom intimidatório para tentar atrapalhar o julgamento técnico da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro, o filho, pode perder o mandato parlamentar por causa dessa investigação nova no STF? Sobre esse assunto, a gente traz aqui para a tela da CNN, ao vivo, dois deputados e de dois lados diferentes. Kiko Seleguin, que é do PT de São Paulo, e Paulo Bilinski, que é do PL, também de São Paulo. Muito bom dia aos senhores, sejam bem-vindos. Olha só, o inquérito já está instalado, né? O presidente da Corte, Roberto Barroso, encaminhou esse processo para o Alexandre de Moraes ser o relator. A gente está acompanhando nesta semana, já marcaram depoimentos, né? Semana que vem tem do ex-presidente Jair Bolsonaro, do líder do PT, mesmo partido de Seleguin, o Lindbergh Farias, que vão falar sobre o caso. Vocês acham que pode levar à perda de mandato pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Eu vou começar pelo Seleguin, porque eu acho que o microfone do Bilinski não está ligado. Dá só uma checadinha aí, Bilinski. Eu vou começar por quem é pedra neste assunto. Eu acho que está ligado, estou ouvindo bem. Agora sim, ótimo. Obrigada. Seleguin, você que é a pedra, você vai pedir a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro? Olha, Basília, primeiro bom dia a você, ao deputado Paulo, prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema que tem movimentado aí a imprensa, as redes sociais e preocupado o parlamento brasileiro no sentido de que nós temos um deputado eleito pelo povo que está nos Estados Unidos e está atentando contra a democracia brasileira. Assim, não são palavras minhas, mas concordo plenamente com o procurador-geral Paulo Gonet, quando ele diz que o deputado está tentando obstruir a justiça, né, num tom ameaçador, tentando jogar o governo americano contra as instituições, a sociedade e a democracia brasileira. Eu, particularmente, acho que isso é um ato de extrema irresponsabilidade, sobretudo pela narrativa que o deputado Eduardo Bolsonaro tem tentado empregar, de que no Brasil a gente vive sob uma ditadura, né? Onde que no Brasil você tem censura. Ao contrário, a gente percebe que as instituições aqui estão funcionando em sua plenitude. Você tem todos os dias ali centenas de deputados de extrema-direita que têm palanque, que falam o que querem a respeito do que pensam no nosso país. Então, essa narrativa mentirosa traz um descrédito tremendo para o poder legislativo no nosso país. Permitir que um deputado possa ficar lá nos Estados Unidos, recebendo o salário, obviamente, né? Isso é bom que se diga, né? Porque ele não renunciou ao mandato, para construir uma narrativa. O objetivo do Eduardo Bolsonaro é tumultuar esse processo, esse julgamento que vai, na minha opinião, tenho certeza, incriminar aí centenas de pessoas, dentre elas o ex-presidente e militares de alta patente que atentaram contra a democracia brasileira. E você acha que ele perde o mandato por causa disso? Olha, Basília, eu creio que vai haver uma vacância, porque o Eduardo Bolsonaro não deve voltar para o Brasil nesse período, na minha opinião, porque é um jogo que ele está fazendo, né? Ele está ficando esse tempo nos Estados Unidos, construindo essa narrativa para voltar para cá próximo do período eleitoral. Então, em função disso, ele vai acabar perdendo em função da vacância. Eu não acho que vai ser por conta de uma votação nesse sentido, mas ele está construindo essa narrativa para se vitimizar e, com isso, voltar aí, teoricamente, para o público dele mais forte para as eleições do ano que vem. Tudo isso faz parte de um jogo.
esse é o gancho que eu queria para passar a mesma pergunta para você. É caso de perda de mandato, seja em função desse inquérito que começa a tramitar ali no Supremo Tribunal Federal ou pelo enredo, né? Pelo conjunto da obra, porque o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, a licença dele acaba em julho, mas será que ele vai voltar? Se não voltar, perde automaticamente o mandato, né? Isso pode acontecer? O senhor acha que é esta história que está sendo construída ou não? Eduardo volta e não perde o mandato parlamentar. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por colocar a gente nessa possibilidade de bater uma bola e trocar informações úteis, né? O que eu acho importante e interessante que a gente deve destacar? Em primeiro lugar, Eduardo está licenciado. Ele não está recebendo salário. Eduardo está usando esse tempo para denunciar violações a direitos humanos praticadas por ministros, por procuradores, por delegados de polícia e por outros funcionários públicos. A mesma coisa que fez Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Zanin, Paulo Pimenta, Túlio Gadelha, Padre João, Fernanda Melchiona, Talíria Petroni, são outros deputados federais que fizeram exatamente a mesma coisa, denunciar violações a direitos humanos. Por que a esfera internacional é válida? Porque o direito internacional versa sobre direitos humanos. Os direitos humanos nasceram do direito internacional. Então, você impedir que um deputado federal licenciado denuncie violações de direitos humanos é um absurdo. Dizer que o Eduardo Bolsonaro está praticando crime porque está oferecendo denúncias, porque ele estaria colocando o governo americano contra o Brasil, por que isso é tão absurdo? Porque é presumir que o governo americano não tem soberania, não tem autonomia para decidir o que é ou não uma violação. Eu tenho que destacar aqui, as violações que estão sendo denunciadas são violações contra empresas americanas e contra cidadãos residentes nos Estados Unidos. Então, as sanções que já estão sendo aplicadas pelo Departamento de Estado americano são consequência de uma decisão soberana da aplicação da lei americana. O que estão fazendo com o Eduardo é uma tentativa de intimidação, e o próprio PGR deixou isso claro. Ele falou, agora que o inquérito foi instaurado, deve diminuir esse nível de denúncia que o Eduardo está realizando. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma grande tentativa de calar alguém que está fazendo algo que sempre foi feito na história da política, inclusive por vários deputados do PT, do partido do deputado que debate aqui comigo agora. Então é engraçado esse duplo padrão moral. Quando o PT denuncia a violação de direitos humanos, é bom, é lógico, é republicano. Quando o PL denuncia violações de direitos humanos e vê consequências realmente acontecendo, como estão acontecendo agora, aí não, aí é crime contra a soberania, contra o Estado de Direito. Então esse duplo padrão moral é a característica da esquerda brasileira. A esquerda pode tudo, a direita não pode nada. Pontualmente, Bilinski, você acha que Eduardo Bolsonaro corre o risco de perder o mandato? Bem pontualmente, que eu já vou passar a segunda pergunta para o Seliguin. Veja, não existe nenhum motivo para ele perder o mandato. Esse é o ponto. Motivo, juridicamente, não existe nenhum motivo. Mas a gente vive no Brasil, um país em que as regras e as leis só se aplicam àqueles que realmente estão no poder. Olhando para o processo, e agora dando alguns passos atrás, né? Porque a gente estava olhando muito para frente sobre punição, o que poderia acontecer com a própria perda de mandato. Mas olhando para a investigação em si, que parte desse olhar da Procuradoria-Geral da República sobre o tom considerado intimidatório do deputado licenciado, o que os senhores acham que guarda, né, os próximos
capítulos dessa história, porque tem depoimento na próxima semana de liderança petista, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também, uma hora, a PF vai marcar o depoimento do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, eu quero saber o que vocês têm de informação, tanto de bastidor quanto de avaliação dos senhores, sobre o que o Eduardo poderá falar neste depoimento. Ele, como foco central deste inquérito, Kiko Seleguin, você acha que o deputado licenciado tem como se defender, contra-argumentar o que está sendo apresentado contra ele neste processo? Dá para dizer o oposto do que a acusação afirma? Olha, Basília, primeiro que reclamar organismos internacionais, reclamar outros estados nacionais sobre possíveis injustiças que estejam acontecendo em algum processo é natural, como disse o deputado, ao longo da história sempre foi feito. A questão é que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos deliberadamente mentindo, espalhando fake news. Onde que no Brasil, digo isso aos 20 milhões, 220 milhões de brasileiros que vivem aqui, onde é que nós vivemos a ditadura? Isso é uma narrativa mentirosa. É disso que se trata. Agora nós estamos vendo o julgamento do 8 de janeiro e todos os generais, militares, políticos se acovardam diante do tema, dizendo que não, 8 de janeiro foi um ato de baderneiro. A questão não é o ato do 8 de janeiro, é todo o contexto que antecede a isso. Deputados que têm alto potencial de espalhar informação em função das redes sociais, da atuação política, incitando mentiras, ódio, uma narrativa que não existe e desdobrou naquele ato que a gente viu em 8 de janeiro, que de fato foi ali um movimento muito amador, tanto é que não deu em nada, apenas um ato de depredação. Mas toda essa narrativa é que atenta contra o Estado. Essa ameaça, porque imagina o seguinte, Brasília, o Eduardo Bolsonaro, assim como milhares, centenas de deputados bolsonaristas aí, usam suas redes sociais o dia inteiro para difamar o judiciário brasileiro, dizendo que nós vivemos num estado ditatorial. Ao contrário, o que tem aberto é um inquérito, não tem condenação. O medo do Eduardo Bolsonaro de ir para a cadeia é tão grande que ele foge da investigação. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro deve perder o mandato pela vacância porque tem uma narrativa pronta. Ele vai ficar nos Estados Unidos esse período todo acusando e construindo essa lógica para voltar próximo do período eleitoral como salvador da pátria. O fato objetivo é que eu confio no judiciário brasileiro. Todos os processos aí instaurados, as vítimas, os denunciados, têm tido todo o espaço para fazer a sua defesa. A lei está garantida e quem errou, quem atentou contra as instituições da democracia brasileira, vai pagar o preço, com cadeia, com sanções que a lei brasileira, obviamente, observe. E, por fim, de fato, o Eduardo Bolsonaro não recebe salário, mas todo o aparato de assessoria está lá empregado, gerando um custo alto para o Estado brasileiro, sem que o deputado atue no parlamento como é obrigação dele, para isso que ele foi eleito. Bilinski, como integrante do partido de Eduardo Bolsonaro, próximo, pelo menos ideologicamente, do parlamentar, ele já falou para o senhor ou para os senhores o que irá dizer neste depoimento, de que forma ele vai ou não colaborar com a Polícia Federal? Você acha que ele vai prestar depoimento e o que ele dirá? Veja, a acusação que está sendo feita ao Eduardo é uma acusação muito infantil. Por que ela é infantil? Porque ele está exercendo, em primeiro lugar, a liberdade de expressão. Em segundo lugar, ele está sendo acusado de atentar contra o Estado de Direito. Veja, o discurso do deputado Kiko, ele me lembra muito o discurso nazista. No Código Penal alemão utilizado durante a ditadura nazista, era crime tudo aquilo que atentava contra o são sentimento do povo alemão. Ou seja, para a esquerda, tudo aquilo que desagrada o trabalho dela é crime contra o Estado, crime contra o judiciário. Kiko, a gente tem no Código Penal um princípio chamado tipicidade, ou seja, toda conduta deve ser materialmente descrita no Código Penal e ela deve ser acompanhada do elemento volitivo do tipo, ou seja, dolo ou culpa. No caso, eu queria entender como é que vocês conseguem inventar o crime de crime contra o Estado democrático, crime contra as autoridades judiciárias. São crimes que não existem, Kiko, se prende à realidade.
A realidade é, Eduardo está denunciando violações de direitos humanos e essas violações são tão verdadeiras que os Estados Unidos já estão aplicando sanções. E eu digo com toda certeza, mais sanções virão. Por quê? Porque Eduardo está certo, porque o governo americano, apoiado na legalidade, reconhece que existiram violações de direitos humanos no Brasil. Teve uma postagem no Twitter, o Departamento de Estado americano, em português, para deixar bem claro que quem está praticando violação a direitos de cidadãos americanos, de empresas americanas, vai ser sancionado. E pode ficar tranquilo, porque eu tenho certeza absoluta que novas sanções serão aplicadas em breve, justamente pela escalada dos atos abusivos e ditatoriais que estão sendo praticados pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelos partidos políticos que estão advogando a esse favor. Pedir ajuda de vocês para a gente colocar um ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados. A gente tem vivido à base de expectativa de sanções dos Estados Unidos contra autoridades no Brasil, expectativa de resultado do julgamento sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro e agora expectativa também de punição de Eduardo Bolsonaro pelo que ele tem feito e falado diretamente dos Estados Unidos. 30 segundos finais, como que a gente encerra aqui sob o olhar de Kiko Seleguin e de Paulo Bilinski, o nosso CNN Dois Lados. Qual o seu lado, Kiko? Bom, primeiro, eu fico assustado em ter sido comparado, de colocar, enquadrar num discurso fascista, nazista, quando esses deputados, olha o sorrisinho dele aí, ó. Isso defende supremacista branco. Quero lembrar ao senhor, deputado, que essa semana a Polícia Federal desbaratinou uma quadrilha de matadores que tinha como lista de preço para assassinar deputados, governadores, ministros. Quem incentiva ódio e violência são vocês, que só sabem fazer isso. O Eduardo Bolsonaro, o senhor e vários deputados passam com dinheiro público exercendo seus mandatos, incentivando ódio, a violência. Essa vergonha que vocês têm que falar que nós vivemos num sistema ditatorial. Semana retrasada, passei uma audiência que o senhor falou na frente do ministro que quis, como quis. Vocês estão sendo irresponsáveis em construir uma narrativa e envolver, falar em liberdade nas redes sociais, coisas do tipo, para poder falar as baboseiras que vocês falam aí, mas abrindo espaços dia a dia para violência, pedofilia, pornografia à vontade. Então, para mim é o seguinte, ó, Eduardo Bolsonaro, assim como Bolsonaro e deputados, generais que atentam com a democracia, serão presos no rigor da lei. Seu ponto final, Bilinski. Meu ponto final. Eu uso dinheiro público para defender a justiça, para defender aquilo que é certo. Eu queria que o Kiko aproveitasse o relacionamento dele com a PGR para explicar a emenda de 3,5 milhões de reais que ele fez, uma emenda PIX, uma emenda do orçamento secreto, que a PGR está querendo saber qual foi o destino final dela. Essa é a diferença. Nós lutamos pelo Brasil correto. O Brasil onde Deus, pátria, família e liberdade são os valores que guiam a nossa nação. E não os valores deturpados de desvio de dinheiro público, que o PT é muito bem conhecido por ter como a sua conduta padrão. Então, eu quero dizer aqui que somos 100% do lado do Eduardo Bolsonaro, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e que o futuro do Brasil, se Deus quiser, será muito brilhante. Muito obrigado. E que venham as próximas decisões judiciais, os próximos debates. Basília, sim. Basília, eu queria só um minuto para esclarecer o que o deputado colocou. Eu mandei essa emenda para a prefeitura de Francisco Morato, uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo, que eles gastaram efetivamente investindo em saúde e no dia a dia da cidade. Todos os esclarecimentos estão na PGR. Eu fico muito feliz em ser acusado de estar financiando uma das cidades mais carentes do estado de São Paulo. E mais feliz ainda por não ter na minha história absolutamente, remotamente, nenhuma acusação por ter tocado numa mulher. Um grande abraço, deputado. Eu agradeço os dois. Conversamos hoje com os deputados federais Kiko Seleguin, do PT eu peço de um São minuto Paulo. aqui para retrucar essa acusação falsa do deputado Kiko.
que inclusive já gerou condenação de promotor de justiça de São Paulo e de rede de televisão. Então, todo mundo é bom ficar bem fixado na verdade, Kiko, porque a gente sabe que os 3,5 milhões de emenda Pix não foram bem um ponto final mesmo. O povo sabe a verdade. Então, a gente vai ter que fazer muitos outros lados aqui e chamar todo mundo para cá. Várias instituições, né, e várias pessoas que estão sendo citadas aqui que não podem também apresentar o próprio lado dessa história. Mas vou deixar aqui um convite. Voltem para um próximo CNN Dois Lados ou então um grande debate. Hoje falamos com os deputados federais Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, e Paulo Bilinski, do PL, também de São Paulo. Opositores também nas urnas, né? Até mais.